Oi, gente, desculpa se eu falar aqui um pouco rápido demais ou se eu me estressar, porque eu acabei de chegar de uma gravação e vi o Felca falando sobre fobia social na Ellen. Gente, a Ellen falando sobre fobia social com o Felca, que eu nunca imaginei que o Felca iria pro mundo da moda, coisa que, tipo assim, tipo, não é que tem nada a ver, mas eu nunca pensei que ele estaria lá falando sobre fobia social ao invés de falar sobre moda. Primeiro que, olha o que ele fala. Foi fa- é, ele foi falar sobre fobia social, foi falar sobre ele foi falar sobre a fobia social dele. Ele fala: seja ouvido e comece aos poucos. Seja ouvido como se você tem fobia social. Como você vai ser ouvido se você tem fobia social? Me diz, Felca. Me diz como você vai ser, me diz como você vai ser ouvido, sendo que você não consegue sair na rua, sendo que você não consegue falar com as pessoas, sendo que você não consegue comer na rua, sendo que você não consegue andar na rua, sendo que você tem fobia social, sendo que você vive dentro de casa trancado, se cortando, se mutilando, enfim, fazendo um monte de coisa. Me diz como você romantizou isso. Por favor, me diz como você fez isso com uma doença tão séria. Me diz, por favor. Outra coisa que ele fala: você é uma pessoa única no mundo com qualidades únicas acima do seu transtorno. Imagina um jovem ouvindo isso, imagina um jovem ouvindo isso com fobia social em casa, se cortando, como eu me cortava, sem estudar que eu não estudava, quando a minha fobia social estava no ápice. Eu me cortava, eu me mutilava, eu tive início de anorexia e início de bulimia. Então, tipo assim, como eu vou achar uma qualidade acima do meu transtorno? Me diz como eu vou achar uma qualidade acima do meu transtorno, tendo fobia social. Gente, o que ele tá falando, o jeito que o Felca fez, ele errou demais. Juro pra vocês que ele errou. Ele errou demais falando sobre fobia social no mundo da moda de uma maneira romantizada. Não é que ele romantizou, mas ele errou muito falando sobre a fobia social de uma maneira rasa. Fobia social não é aquilo que ele falou. E olha o que ele falou mais. Eu acho que a minha vontade sempre foi falar. Sua vontade sempre foi falar, hein? Eu sei que você tem aí o diagnóstico de fobia social e tudo mais. Mas se sua vontade foi falar, por que você não falou na rua com as pessoas? Por que você não saiu na rua e falou com as pessoas? Quem tem fobia social não fala com pessoas. Quem tem fobia social não consegue se comunicar. Quem tem fobia social não consegue sair na rua. Eu usava aparelho na época, porque a minha fobia social estava muito forte. Eu tinha que ir pro dentista com o meu amigo, porque eu não conseguia ir sozinho, porque eu tinha fobia social, eu tinha medo das coisas, medo das pessoas. E eu lembro que a época, o ônibus era 12,50. Eu tinha que pagar 12,50 certinho pro cara, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tinha que pagar e sentar, porque eu tinha medo. A gente fobia social é isso. É você é você ter medo do mundo, é você parar, você ficar ali no seu cantinho e pensando que o mundo vai acabar e que tudo vai acontecer de uma maneira e não é daquela maneira, é de outra maneira, que aí entra a ansiedade junto de tudo isso, porque fobia social e ansiedade andam junto. E para piorar, gente, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Uma certa relação, ele fala assim: eu acho que minha vontade foi falar, tudo tem uma certa ligação, uma certa relação. Eu acho que tudo é parecido com áreas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, não, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo com a fobia social? Ele tá acabando com. Gente, não sei, não sei dizer. Só sei dizer que fobia social não é nada disso que ele tá falando, tá bom, gente? Fobia social não é nada disso que ele tá falando. Fobia social é coisa séria. Fobia social é quando você para de estudar, porque você não consegue sair na rua, você não consegue comer em lugares públicos, você não consegue estar num lugar público, você não consegue andar na rua. Eu não consegui comprar refrigerante na esquina de casa, gente. Eu não consegui fazer nada disso. E ele fala assim: em 2012, eu comecei um canal de gameplay. Em 2019, um canal onde fazer mais vlogs. Gente, que transtorno é esse que a pessoa faz um vídeo, bota a câmera na frente e é curada? Não sei. Se ele queria ser ouvido, por que ele não ligou para alguém, para um amigo ou para algum colega, ou falou com alguma pessoa lá? Tipo, sabe, não faz o menor sentido o que ele falou? Então, é isso. E para finalizar, tudo vinha em eu simplesmente querer falar e ser ouvido.
Não é nada disso. Fobia social não é nada disso. Fobia social não tem nada a ver em querer ser ouvido. Fobia social não tem nada a ver com isso. Fobia social tem a ver com você ser você. Fobia social tem a ver com o seu interno. Fobia social tem a ver com você mesmo. Fobia social tem a ver com você e sua mente. Fobia social tem a ver, gente, com você não conseguir sobreviver no mundo em que você vive. Entendeu? Fobia social é você não conseguir viver no mundo. Fobia social, gente, é muito sério. Eu acho que ele errou muito com a fala dele. Fobia social não tem nada a ver com ser ouvido. Claro que terapeuta, psicólogo e tudo mais é bom, é maravilhoso, gente, é maravilhoso, fazer terapia é maravilhoso, mas não é só isso que vai mudar a sua mente, não é só isso que vai mudar a sua fobia social. Primeiro que você vai ter que se socializar, você vai ter que estar na sociedade de maneira pequena, baixa, rasa e de uma maneira pouca. Pouca que eu digo assim, leve. Primeiro, coisa que ele fez, né? Que ele fez. Mas, mas ele errou muito na fala dele. Ele errou demais, Felca. Desculpa, mas você errou muito no que você falou na Ellie. Você errou demais. Você colocou a fobia social como algo curável, rapidamente curável, com fala, com pessoas, como se você precisasse ser ouvido. E fobia social não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com você ser ouvido, não tem nada a ver com você ser ouvido. Fobia social tem a ver com você ter medo das pessoas, medo do mundo, medo do que vai acontecer amanhã. Por exemplo, eu fui me alistar uma vez, isso nunca vou esquecer, fui me alistar, eu tive muito medo do como ia ser, eu tive muito medo de como ia ser, e foi totalmente diferente. A fobia social, ela transforma sua mente numa ansiedade. Eu acho que a fobia social é uma ansiedade, é um tipo de ansiedade mudada, sei lá. Eu não sei explicar porque eu não sou da área. Mas a fobia social e a ansiedade andam juntos. E você, Felca, você que sofreu isso, eu não sei se o Felca sempre teve dinheiro, né, gente? Então o Felca nunca precisou trabalhar e tudo mais, então ele viveu no mundo dele trancado assim. E nós, seres humanos, que precisamos trabalhar e precisamos trabalhar, nós precisamos sobreviver à fobia social. Eu não sei se ele teve que sobreviver à fobia social, ou se ele viveu a fobia social, ou se ele não viveu, eu não sei. Só sei que ele romantizou muito. Gente, quando fala romantizou, eu quero dizer que ele foi raso demais na fala dele, e que ele foi muito vago, e que a revista foi vaga, ou que ele falou, eu não sei. Só sei que ele errou muito no que ele falou e não tem nada a ver com. Fobia social não tem nada a ver com o que ele falou, gente. Juro pra vocês. Não tem nada a ver com o que ele falou, fobia social. Não tem nada a ver com o que você falou, Felca. Desculpa falar pra você. Eu tenho fobia social, eu tenho um transtorno pós-traumático, eu tenho depressão, eu tenho toque, eu tenho um monte de coisa. E eu posso dizer pra você que fobia social não é nada do que você falou na Ellie. Então, assim, eu acho que ele errou falando sobre a fobia social. Eu tenho fobia social, eu fui diagnosticado assim há muito tempo já perdi até tudo, mas eu tinha 16 anos quando fui diagnosticado, eu tenho 30 agora. O transtorno pós-traumático foi diagnosticado agora, depois de 15 anos. Então eu sofro com isso, eu sofro de ansiedade há 15 anos, então eu posso dizer pra você com propriedade que fobia social não é isso, não é nada do que ele disse, fobia social é outra coisa, e então assim, Felca, você errou ou você não errou? Você me diz aí sei lá se você vai ver esse vídeo, mas quem tem fobia social me diz se ele errou ou se ele acertou no que ele falou. Você me diz nos comentários, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.